Olá, pessoal. Meu nome é Hugo Araújo, eu sou estudante de medicina. Vou falar sobre o pré-natal na gestante vivendo com HIV. Então, a primeira etapa de fazer qualquer pré-natal seria a anamnese e o exame físico. A princípio, essa anamnese e exame físico elas vão ser iguais para qualquer paciente, tendo HIV ou não. Então, você vai fazer aquela história minuciosa, vai ver todo o histórico é, da paciente de gestações, de doenças que ela tem, que ela teve, histórico familiar. Mas na paciente com HIV, algumas outras coisas você deve estar mais atento. Como a pesquisa de sinais de infecções oportunistas, você pode pesquisar sobre sintomas respiratórios, como por exemplo da tuberculose, pode pesquisar se tem alguma infecção fúngica, algum corrimento, por exemplo. Outra coisa, a presença de outros DSTs para você investigar, porque como é sabido, alguns DSTs podem causar malformações fetais. Então é importante investigar sobre relações sexuais desprotegidas, uso de drogas também, que podem favorecer a contaminação por DSTs, o uso de medicações, tanto a terapia antirretroviral, se ela já fizer uso, quanto outras, e o histórico vacinal, ver se ela vai precisar fazer alguma outra vacina. A abordagem laboratorial inicial, uma coisa importante é que os níveis de carga viral do HIV, elas são os fatores mais importantes dos riscos de transmissão vertical no, durante a gestação de uma paciente vivendo com HIV, né? Então, a medida dessa carga viral ela é importante tanto para ver os riscos de transmissão vertical quanto ao longo da gestação, quanto na hora do parto, que vai ser um dos parâmetros para se escolher a via de parto. Se a paciente ela não estava em uso de antirretroviral e vai iniciar durante a gestação, a carga viral para o HIV, ela deve ser solicitada em pelo menos 3 momentos. Na primeira consulta do pré-natal, 2 a 4 semanas após a introdução da terapia antirretroviral e a partir da 34ª semana para indicação de via de parto. Essa indicação após a introdução da TAV, geralmente ela vai ser feita dependendo dos resultados que vêm sendo recebidos. Se a viremia está realmente baixando, aí você pode fazer mais solicitações de carga viral, a depender do critério clínico, mas no mínimo só devem ser feitos esses três. E a contagem de linfócitos TCD4 ela deve ser feita a cada 3 meses durante a gestação, se a paciente iniciou a TAV durante a gestação. Outra coisa importante também é que se ela realizou uma troca de TAV durante a gestação, essa solicitação de 2 a 4 semanas também deve ser solicitada. Se a gestante ela já fazia acompanhamento clínico para HIV e está com carga viral indetectável, você só precisa solicitar a carga viral do HIV e os linfócitos TCD4 na primeira consulta do pré-natal e na 34ª semana de gestação. Justamente esse segundo ponto aqui para se decidir a via do parto. E a genotipagem? Quando que eu devo solicitar a genotipagem do vírus HIV? A genotipagem ela deve ser realizada em todas as pacientes que vão iniciar o tratamento da terapia antirretroviral durante a gestação. Ou se a paciente ela já estava em uso de TAV, mas apresenta uma carga viral detectável, também deve ser solicitado a genotipagem ou algum outro julgamento clínico, como por exemplo, se você fazer alguma alteração de esquema, como por exemplo o uso do enfavirenz, é recomendado que se solicite também a genotipagem. Aqui são alguns exames que
são recomendados de serem solicitados durante o pré-natal da mulher vivendo com HIV. Vocês podem ver aqui, por exemplo, a glicemia de jejum, o hemograma, o exame sumário de urina e urocultura, elas devem ser realizadas tanto na consulta inicial quanto a cada trimestre. O Cumbis indireto deve ser solicitado na primeira consulta e no segundo trimestre. Se o resultado negativo, deve ser administrar a imunoglobulina na 28ª semana de gestação, né, como vale para outras também. Depender do histórico da paciente. A tipagem sanguínea também deve ser solicitada no início. A taxa de tolerância de glicose com 75 gramas, realizada entre 24 e 28 semanas de gestação, isso igual para qualquer gestação. As provas da função hepática devem ser solicitadas inicialmente e em usos de medicações específicas, como a nevirapina e a raltegravir, elas devem ser acompanhadas a função hepática, porque essas drogas podem ocasionar alterações hepáticas. As provas de funções renais devem ser solicitadas inicialmente no segundo trimestre. Lembrando que a paciente tem que fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal, assim como qualquer outra paciente do pré-natal. Outros exames o teste treponêmico ou o teste não treponêmico, VDRL. Deve ser realizada inicialmente e no terceiro trimestre. Se positivo, deve-se tratar a paciente, obviamente. Outro exame é o anti-HAV, que deve ser solicitado na primeira consulta. E se for negativo, deve-se imunizar a paciente. O outro deve ser o HBsAg, que se na primeira deve ser solicitado tanto na primeira consulta quanto na hora do parto. E se der negativo e não tiver um histórico vacinal positivo, deve-se realizar a vacinação dessa paciente. O anti-HCV da hepatite C deve ser solicitado na primeira consulta. A sorologia para toxoplasmose, tanto IgM quanto IgG, ela vai ser solicitada inicialmente no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, a depender do resultado. Se o resultado do IgG for negativo, deve-se continuar solicitando os exames. Se IgM e IgG é negativo, deve-se fazer aquele cálculo do teste de avidez e dar o segmento clínico, assim como para as pacientes que não vivem com HIV. Outros exames que devem ser solicitados na sorologia para Chagas, deve ser solicitado na primeira consulta, mas só se a paciente tiver algum grupo de risco. Por exemplo, ela vive em alguma casa que apresenta muitos que apresenta risco de desenvolvimento dessa doença, como por exemplo, ela tem familiares que apresentam Chagas, isso é um fator de risco e esse exame deve ser solicitado. A citopatologia do colo de útero, ela deve ser feita semestralmente, e se ela nunca fez, né, ela deve ser feita, iniciada semestralmente no primeiro ano, e se normal, ela deve ser feita anualmente, mas se a contagem de CD4 tiver menor que 200, ela deve ser realizada semestralmente novamente. O swab vaginal e anal para pesquisa do grupo do streptocócico do grupo B deve ser realizado entre a 35ª e 37ª semana de gestação. O PPD, ele deve ser realizado na primeira consulta. Se o PPD der maior que 5 milímetros, deve ser feita a investigação da tuberculose ativa. E se o PPD se essa investigação da TB ativa der negativo, você deve realizar a profilaxia com isoniazida. Existem alguns casos em que o PPD não estiver disponível, mas a paciente apresentar alguns fatores de risco para a tuberculose, como algum familiar que está com tuberculose ou vive em grandes aglomerações, também são
um fator indicativo de iniciar a profilaxia para isoniazida, mesmo sem o resultado do PPD. Agora falando um pouco sobre as imunizações, as imunizações são um pouco diferentes da mulher que não vive com HIV. Por exemplo, deve-se pesquisar se a paciente fez uso da vacina para o pneumococo. A vacina meningocócica conjugada também é recomendada. A vacina de hemófilos influenza tipo B, elas deve ser realizada em mulheres menores de 19 anos que não tenham sido vacinadas. E aí tem a outra vacina, a vacina para tétano e difteria ou a vacina acelular contra difteria, tétano e qualquer luxe. É, a- o reforço ele pode ser realizado da 27ª, 36ª semana com a DTPA, que contém as três vacinas, né? Tanto a difteria, o tétano e a qualquer luxe. E deve ser realizada pelo menos 20 dias antes do parto. Outra vacina, a vacina contra a hepatite B, como você pediu HBsAg no início da gestação, se ele der não reagente, você pode, e não tiver um histórico vacinal, você faz a vacinação, que vai seguir a- o dobro da dose recomendada pelo fabricante, e segue essas quatro doses. 0, 1, 2, 6 e 12 meses. 6 ou 12 meses, né? Quatro doses. Outra coisa é imunoglobulina humana anti-hepatite B, que vai ser recomendada para gestantes suscetíveis que apresentam algum grupo de risco. E aí deve ser iniciada a 14 dias a partir da exposição. A vacina contra a hepatite A também deve ser realizada se ela teve o anti-HG negativo e deve ser realizada em duas doses. A vacina da influenza ela deve ser feita anualmente e pode ser realizada durante a gestação. A imunoglobulina para vírus de varicela zoster, ela é recomendada para gestantes suscetíveis e que entraram em contato em pessoas com infecção ativa por varicela. A febre amarela, ela é contraindicada na gestação, mas em situações de emergência epidemiológica, pode-se considerar a vacinação dessa gestante, mas deve ser avaliado os critérios clínicos e pesar os riscos e os benefícios. Bom, com relação ao tratamento antirretroviral, você vai ter dois grupos de pacientes. Aquele grupo de pacientes de gestantes com HIV que nunca não fizeram uso da terapia antirretroviral e do grupo das gestantes que já fazem uso da terapia antirretroviral. Essas aqui são as recomendações do Ministério da Saúde. O esquema preferencial para tratamento da HIV nas gestantes incluem o tenofovir associado à lamivudina e associado ao raltegravir. Se tiver uma contraindicação do tenofovir, pode-se utilizar a zidovudina. E se tiver uma contraindicação, tanto ao tenofovir quanto a zidovudina, pode-se utilizar o abacavir, mas para isso deve ser realizado um teste específico com a paciente. Outros esquemas alternativos que podem ser realizados incluem o tenofovir associado à lamivudina, associado ao enfavirenz. Mas o importante é que é necessário realizar genotipagem pré-tratamento quando se vai iniciar o enfavirenz pelo risco de resistência. E aqui segue a mesma coisa. Se tiver contraindicação no tenofovir, pode-se usar a zidovudina ou ainda o abacavir. Uma outra alternativa ao enfavirenz é a azatanavir com reforço de ritonavir, que também é uma alternativa para esses pacientes, para essas pacientes. Se a paciente ela já era infectada com HIV e já fazia uso de TAV prévia e ela apresenta uma carga viral indetectável menor que 50 cópias,
É recomendado que se mantenha o esquema da terapia antirretroviral dela, a menos que contenha o dolutegravir. Se conter o dolutegravir, você pode fazer uma substituição por alguma dessas aqui. A raltegravir, a favirenz, o atazanavir. A depender também das outras drogas que o paciente faz uso. Porque se a paciente vem apresentando uma boa resposta a essa terapia, não se justifica ficar trocando as medicações, pois é, já sabe-se que já subentende-se que aquele vírus não tem certa resistência contra o tratamento que ela vem realizando. Então você só vai realizar a troca se fizer uso do dolutegravir. E isso com relação à via de parto, se essa via de parto ela pode ser por via vaginal, ou ela deve ser obrigatoriamente sobre a via cesariana. Isso vai depender principalmente da carga viral da paciente. Se a carga viral da paciente ela for desconhecida ou for detectável na 34ª semana, deve ser feito um parto cesáreo eletivo a partir da 38ª semana. E deve ser utilizado o AZT injetável. Se a gestante com carga viral detectável, mais menor que 1.000 cópias na 34ª semana, você pode fazer o parto por via vaginal, mas deve-se utilizar o AZT injetável no parto. Se a gestante tem carga viral indetectável na 34ª semana, você pode fazer o parto por via vaginal, a depender dos outros critérios clínicos, obstétricos, né? Você não necessita realizar um uso adicional de AZT injetável na hora do parto, mas deve-se manter a TARV habitual da paciente. A terapia que ele já faz por via oral. Então, o uso da AZT, da zidovudina, ela vai mudar um pouco se ela está sendo realizada na cesárea ou no parto vaginal. Se for na cesárea eletiva, ela deve começar a ser infundida 3 horas antes da realização da cesárea e só deve se parar de infundir após o clampeamento do cordão. Já no parto vaginal, ela deve ser iniciada logo que o início do trabalho de parto e deve também ser mantida até o clampeamento do cordão. A apresentação da zidovudina injetável é um frasco de 10 miligramas por ml. Primeiramente, deve-se fazer uma dose de ataque na primeira hora, de 2 miligramas por quilo, seguido de uma manutenção com infusão contínua de 1 miligrama por quilo. Isso faz diluído em 100 ml de soro glicosado a 5%. Então, na primeira hora, você vai realizar uma dosagem de 2 miligramas por quilo na primeira hora. A partir da segunda hora, você vai fazer 1 ml por quilo por hora, até o clampeamento do cordão. Então, existem alguns cuidados a mais nesse parto vaginal. É contraindicado o uso de procedimentos invasivos durante o trabalho de parto, como a minocentese, a minotomia, a cordocentese, por apresentar mais risco de transmissão. O parto instrumentalizado ele deve ser evitado, como o uso de fórceps, só deve ser usado em casos de extrema necessidade. Evitar toques desnecessários. A ligadura do cordão ela deve ser feita imediatamente, tanto no vaginal quanto no cesariano. E a episiotomia só realizada se a avaliação clínica criteriosa, né? Só deve ser muito bem avaliada a necessidade dessa episiotomia. Os cuidados no parto cesáreo. Primeira coisa, você deve confirmar a idade gestacional, que como a gente viu, a cesárea eletiva indicada na 38ª semana. Então você deve ter cuidado para não realizar um parto pré-termo iatrogênico. Deve-se tentar promover o parto empelicado. A ligadura do cordão umbilical também deve ser feita precocemente. E é recomendado o uso de ATB profilático na cesárea, com uso de cefazolina a 2 gramas. Então, as minhas referências
foi o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a prevenção da transmissão vertical do HIV do Ministério da Saúde de 2019 e um artigo do Up to Date, que é a avaliação pré-natal de mulheres com HIV em locais com bons recursos de saúde. Obrigado por assistir. Se tiveram alguma dúvida, podem comentar.